Bom, vamos fazer a resolução desse exercício. Uma reta de coeficiente angular m maior que zero passa pelo ponto 2 e 0 e é tangente à circunferência inscrita no quadrado de vértices 1 e 1, 5 e 1, 5 e 5, 1 e 5. Então ele quer saber se o coeficiente é maior que zero e menor que 1/3, ou igual a 1/3, maior que 1/3, menor que 1, igual a 1, maior que 1 e menor que 5/3. Então, a reta tem um coeficiente angular maior, sendo ele maior que zero, né? Passa pelo ponto 2 e 0, então 2 e 0 está aqui. Esse é o ponto 2 e 0. E é tangente à circunferência escrita no quadrado de vértices 1 e 1. Então ele passa pela tangente aí. Então nós sabemos que o nosso coeficiente angular, nós temos lá. Vamos relembrar aqui. Coeficiente angular, declividade de uma reta. Então nós sabemos que o M é igual a tangente do ângulo θ, ou tangente de alfa que seja. Ok? Então nós sabemos que ele passa pelo ponto 2 e 0. E ele é tangente, olha lá, ele é tangente à circunferência, né? Então vai passar aqui, tangente à circunferência. Então nós temos o quê? Se nós observarmos aqui, nós temos esse triângulo, certo? Temos esse triângulo aqui. Olha lá. Então nós temos o nosso ângulo θ aqui, certo? Temos o nosso ângulo θ aqui, que é o nosso coeficiente angular. Então, quem que é a relação da tangente? Quem que é a nossa relação da tangente? É o cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente. Então, nós temos o ângulo de 90 graus aqui no triângulo retângulo. Quem que é o cateto oposto? É essa medida aqui que eu não sei, né? Ó. Essa medida aqui que eu não sei. Eu vou colocar x aqui, porque senão vai confundir tudo. Então, vamos colocar aqui ponto. Vou colocar um ponto Q aqui, ponto R aqui, e esse é o ponto P. Então, o nosso cateto oposto é o segmento QR, e o nosso cateto adjacente, que está ao lado, né? Nós temos quantas unidades aqui, ó? 1,
2, 3. Então, nós temos 3 unidades aqui. Então, essa medida do cateto adjacente equivalente a 3. Então, nós temos aqui, ó, nós temos que a tangente de alfa vai ser cateto oposto. Quem que é cateto oposto? É o segmento QR, é o qual eu não sei. O cateto adjacente é equivalente a 3 unidades. Ok? Cateto adjacente é equivalente a 3 unidades aqui. Bom dia, Malu. Doutor, tudo bem? Tava chegando em casa, por isso que eu não entrei. Não, fique em paz. Estou dando sequência no exercício aí que nós não fizemos, tá? Tá. Aí aqui ele pede para nós encontrarmos o coeficiente angular, tá? Só retomando aí para você. Coeficiente angular aqui, sendo que ele tem o ponto P2 e 0, né? Ponto P2 e 0 e ele é tangente à circunferência. Então essa reta é tangente a essa circunferência aí. Aí de acordo com o coeficiente angular, nós temos o tangente de θ, né? Então a tangente de θ no triângulo que nós encontramos. Aqui é esse segmento que nós não sabemos. E aqui nós temos 3 unidades, certo? Então aqui, se nós multiplicarmos aqui, nós temos 3 que multiplica tangente de θ, que é igual ao nosso segmento QR. Então nós temos aqui que o nosso QR ele vai ser o quê? Ele tem que ser maior que 1 e menor que 3. 3 unidades aqui. Então daqui eu sei que o meu segmento QR vai ser igual a 3 vezes a tangente de θ, que é igual o nosso coeficiente angular. 3. Desculpe, não estou entendendo. O... Sendo que a tangente de θ é equivalente a m. Então, nós vamos substituir tangente de θ por m. Então, nós temos aqui que o nosso QR é igual a 3m.
Sendo assim, se o nosso segmento QR é equivalente a 3M, nós vamos ficar 3M tem que ser o quê? Menor que 3, e ao mesmo tempo ele precisa ser maior que 1. Nesse caso aqui, alternativa letra C. Você coloca a presença aí, tá, Malu? Fazendo um favor. Bom dia, Ana Júlia, você tá aí? Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Exercício 5, ele fala o seguinte: num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o coeficiente angular e a equação geral da reta que passa pelos pontos P e Q sendo P, 2 e 1, e Q simétrico em relação ao ponto P, também em relação ao eixo Y do ponto Q', 1 e 2 são respectivamente. Então nós temos que o ponto P 2 e 1 para x e Q o simétrico em relação ao eixo Y. Então nós temos que encontrar o coeficiente angular da reta, né? P e Q. Então aí nós temos o que? O ponto simétrico. Vamos lá, se eu tenho o ponto lá que ele fala 2 para x e 1 para y. Então tem esse ponto aqui.
ponto P, né? Quem que é o simétrico dele em relação ao eixo Y? Vou andar 2 unidades, né? Ó. Menos 1 e menos 2. O ponto simétrico vai ficar aqui, certo? Em relação ao eixo Y, e nós temos aqui o ponto menos 1, quer dizer que ele anda 2 unidades. Nós temos aqui também esse ponto simétrico ao ponto P, e esse outro ponto aqui. Então, essa coordenada aqui que nós temos vai ser 2 para x e menos 1 para y. Então, dado o ponto Q, ele nos forneceu quem? O ponto Q', que vai ser 1 e 2. Então, o ponto Q', 1 e 2, em relação ao eixo Y, nós temos o seu simétrico, que vai ser quem? Menos 1 para x e 2 para y. Então, nós vamos encontrar o coeficiente angular da reta. Então, nós temos aqui o coeficiente angular da reta, que vai ser m igual yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, aqui eu tenho coordenada x e y, coordenada x e y. Então, yb do segundo menos o primeiro, então vai ficar 2 menos 1. Então, eu tenho 2 menos quem? Y. 2 menos yb menos ya. Aqui. Na verdade, aqui, ó, em relação ao ponto P. Ponto P, 2 e 1. E o ponto Q, menos 1 e 2. Então, vai ficar 2
e 1. Dois menos 1. XB menos 1 e 2. Então, meu XB aqui é menos 1, o coeficiente, menos da fórmula, e o XA é 2. Então, aqui vai ficar 2 menos 1. Se eu tenho 1 e devo 2, eu vou ficar devendo 3. 2 menos 1 é 1. Então, aqui eu tenho que o meu coeficiente angular é menos 1/3. Agora nós vamos encontrar a equação da reta, né? Dados os pontos aqui, menos 1 e 2, e o ponto P, 2 e 1. Então, o que nós vamos fazer? X e Y. Primeiro ponto, menos 1 e 2. Segundo ponto, 2 e 1. Aí a terceira coluna eu acrescento com 1. Então, eu vou ter uma matriz 3 por 3. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, eu calculo o determinante. Copio a primeira coluna e copio a segunda. Então, multiplica as diagonais. Como é uma matriz 3 por 3, então nós vamos multiplicar pegando 3 termos. Lembrando que sempre, ao multiplicar essa diagonal, eu sempre vou trocar o sinal. Não posso esquecer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mais com mais é mais, mais com mais é mais. Troco o sinal, então vai ficar menos. 1 vezes 1 vezes x vai dar 1x. Mais com mais é mais com mais é mais. Troco o sinal, fica menos. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes y, 1y. Mais com menos dá menos, e mais com menos dá menos. Troco o sinal, fica positivo. Agora eu multiplico as outras diagonais. E aqui, o que vai acontecer? Aqui a gente mantém o sinal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes x, 2x. Positivo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. Mais com mais é mais com mais é mais. Mantém o sinal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais com menos é menos, e mais com menos é menos. Mantém o sinal. Agrupo os termos semelhantes. X. Com x tenho 2 e devo 1. Vou ficar com 1x. Tenho 1 e tenho 2, 3y. Devo 4 e devo 1. Estou devendo 5. Então, aqui eu tenho x mais 3y menos 5 igual a 0. X mais 3y menos 5 igual a 0. C ou D, né? Só que o que vai mudar é o coeficiente angular, né? Que deu menos 3, menos 1/3. Então, letra C.
Tudo bem? Bom dia, Luana. Tudo bem, senhor. A Diana Júlia já saiu? Nossa, nem A Júlia já saiu. Então, na apostila 11, ele fala a posição relativa de duas retas. Da geometria plana, sabemos que duas retas R e S no plano podem assumir as seguintes posições relativas: concorrentes, caso particular importante, perpendiculares, paralelas, distintas e coincidentes. Então, coincidentes, R é congruente a S, né? Elas se coincidem, paralelas são distintas, concorrentes interceptam num ponto de uma das retas, né? Concorrentes perpendiculares, ângulo de 90 graus. Relações entre os coeficientes, as retas R e S não verticais, cujas equações reduzidas são, respectivamente, R, M, o coeficiente angular da reta R vezes x, mais o seu coeficiente linear da reta R. E a reta S, o coeficiente angular de x mais o coeficiente linear, tem as seguintes relações. Então, retas concorrentes, né? Então, tenho a reta R aqui, eu tenho o meu coeficiente da reta, coeficiente angular da reta R, e eu tenho meu coeficiente angular da reta S, onde o coeficiente angular da reta R é diferente ao coeficiente angular da reta S, se duas retas são concorrentes. Seus coeficientes angulares são diferentes e vice-versa. Caso particular, que é a reta perpendicular. A reta perpendicular, então nós temos aqui, elas vão se intersectar, né, num ponto, sendo perpendiculares, tendo um ângulo de 90 graus. Se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra e vice-versa. Então,
é o oposto do coeficiente angular, né? E o seu inverso, né? Então, o que é o seu inverso? O inverso é 1 sobre MR. E o oposto quer dizer que se um é positivo, o outro é negativo. Retas paralelas distintas. O coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S, né? Se duas retas são paralelas distintas, seus coeficientes são iguais e seus coeficientes lineares são diferentes. Retas coincidentes. Então, se duas retas são coincidentes, seus coeficientes angulares são iguais, seus coeficientes lineares são iguais também. A partir das condições acima, podemos estabelecer relações entre os coeficientes da equação geral das retas R e S. Lembrando que M é igual a A sobre B negativo e o coeficiente linear é C sobre B negativo. Sendo R A1 vezes x mais B1 vezes y mais C1 igual a zero. E a reta S é A2 vezes x mais B2 vezes y mais C2 igual a zero. Retas concorrentes A1 sobre A2 tem que ser diferente de B1 em relação a B2. E retas perpendiculares A vezes A1 vezes A2 mais B1 vezes B2 tem que ser igual a zero. Retas paralelas distintas, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que C1 sobre C2 é diferente. E retas coincidentes, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2. Então, posição relativa de duas retas, resumo. Então, nós temos aqui a reta R é igual ao coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. S mesma coisa, então ele passa um resumo, né? Aqui o coeficiente angular é diferente do coeficiente angular da reta E em relação à reta R e S, eles são diferentes. Quando nós temos perpendicular, o coeficiente angular ele é o oposto, né? E o inverso do coeficiente angular da outra reta. Paralelas, eles são iguais. Coincidentes também são iguais. E vai variar essas relações aí. Estudo das posições relativas das seguintes retas. 3x mais 6y mais 7 igual a zero. 2x mais 4y menos 1 igual a zero. Então, eu tenho 3 sobre 2, que tem a mesma equivalência de 6 quartos, que é diferente de 7 sobre 1. Então, diante disso, as retas são paralelas distintas, né? Vamos pegar aqui, ó, esse caso aqui. É esse caso aqui, ó. Então, aqui eu tenho o coeficiente angular, que eles são iguais, né? Mas o coeficiente linear, eles são diferentes. Ele dá um outro caso aqui, ó. Então, aqui ele jogou o quê? Ele fez A1 vezes A2, mais B1 vezes B2.
Então, aqui, ó, A1 vezes A2. Então, ficou 3 vezes 2, mais B1, 6 vezes quem? O meu coeficiente não tem nada aqui, é menos 1. 6 menos 1, isso aqui é igual a zero? Ok, é igual a zero. As retas são perpendiculares, pois quando nós fizemos a relação, foi igual a zero. Aí ele deu outro exemplo, né? Menos 3x mais 5, 2x menos 1. Como os coeficientes angulares das retas são iguais, menos 3 e 2, as retas concorrentes, elas são concorrentes e não perpendiculares, pois o coeficiente de MR é diferente do coeficiente de MS. Aqui é o seguinte, ó. Aqui na verdade ele isolou o y, né? Pra você encontrar o coeficiente, você tem a sua equação geral da reta aqui, ó. Certo? Tem a equação geral da reta. Tendo a equação geral da reta, para você encontrar o coeficiente angular, você precisa isolar o y, né? Você isola o y para lá, vai ficar menos 3x. Tudo bem? Gente, Bom, depois na próxima aula a gente continua, tá? Que eu vou ter que ir para outra sala depois. E a gente continua. Tá ok?